Você está na jornada pelo fim do abuso que está sendo realizada nesse Março Mulher. Essa jornada foi sonhada, idealizada com o objetivo de despertar mulheres para a realidade do abuso nas suas vidas, de orientar essas mulheres, trazer clareza, conhecimento sobre alguns pontos difíceis nessa temática do abuso e incentivar essas mulheres a buscar apoio profissional, apoio de família, apoio de amigos, para sair da dor do abuso e ter uma vida com mais saúde emocional, resgatando a sua autoestima, a sua confiança na vida, nela, no futuro, em Deus, no que fizer sentido. E aí nós vamos um dos pontos que eu diria que é pouquíssimo falado e muitíssimo praticado e que nós vamos abordar hoje é o abuso financeiro. Eu acho que esse é um abuso muito menosprezado, exatamente pelos mesmos motivos dos outros abusos, que são as emboladas relacionais, né? Que são as questões de proximidade relacional, as questões familiares, sempre envolvidas, né? Então, assim, o abuso financeiro, ele é um tipo de abuso que tem um impacto também devastador na vida das pessoas, na vida das vítimas. Vai minando a autonomia dela, a segurança dela, o bem-estar emocional dessa vítima, dessa pessoa. E aí é claro que existem estratégias eficazes que podem ajudar as vítimas a se libertarem desse ciclo de abuso e recuperarem o controle da sua vida financeira. Vai exigir da vítima uma decisão: vou fazer isso. E nosso caminho, nesse caminho que a gente está trilhando aqui, nossa intenção é provocar você, que está sendo vítima do abuso financeiro, a assumir uma posição, a dar um basta, a buscar apoio para ter coragem e encorajamento, para ter alguém para segurar na sua mão, para dizer: ok, eu estou aqui com você, para você tomar essa decisão, para você entrar em ação, para você mudar isso. Porque a gente está envolvido no problema. Às vezes a gente está dominado pelo problema e não consegue ver uma saída. E não tem forças para sair. Mas quando a gente toma consciência, tem apoio, decide, às vezes a gente, só em decidir, a gente já consegue apoio. Ou às vezes, só em decidir, a gente já se encoraja e a gente vai lá e faz. Então, para a gente compreender o abuso financeiro, eu quero convidar vocês para a gente pensar assim, ó. Esse tipo de abuso, ele vai assumir diversas formas. Vai incluir o controle coercitivo do dinheiro, que é a pessoa que está abusando da vítima, ela vai exercer aquele poder de coagir, de manipular, de persuadir a vítima, de convencer a vítima, né? Nessa relação de continuar nesse lugar. Ela vai usar artimanhas das mais diversas para manter esse ciclo de abuso. Esse é um ponto. O outro ponto que está incluso no abuso financeiro é a negação do acesso aos recursos financeiros. Então, por exemplo, no caso de uma relação, o abusador da relação, ele vai impedir você, a vítima, de ter acesso à sua própria conta. Ou ele vai controlar tudo que você fizer, ele vai ficar em cima e ele ainda vai dizer que é para o seu bem. Vai ter todo um jogo manipulatório ali que você precisa prestar atenção. E ainda um outro ponto, que aí talvez, o que mais aparece é quando tem uma acumulação de dívidas em nome da vítima. Né? E talvez esse seja o que mais apareça, que é quando a vítima, não suportando mais tudo aquilo, não suportando mais as ligações, ela toma uma atitude. Talvez, né? E por último, é a questão... Bom, tudo isso já se configura uma exploração financeira, mas quero colocar a exploração financeira como mais um item nessa mini lista aqui que a gente fez, para dizer o seguinte: a exploração financeira em si, ela vai incluir tudo isso, né? Então, o controle coercitivo do dinheiro, negar o acesso aos próprios recursos, à própria conta, aos próprios cartões, o que seja. Acumular dívidas, tudo isso já é exploração, já é abuso.
mas a exploração em si pode vir de forma muito mais sutil. Uma pessoa que se vitimiza diante da vida, uma pessoa que está ali frequentemente usando todo esse jogo de manipulação emocional, emocional mesmo, fazendo todo um jogo emocional com a outra pessoa para que todos os que estão na sua volta façam alguma coisa por ela. Então, paguem suas contas, comprem as coisas, vai soar muito pejorativo, mas eu vou usar essa palavra. É aquela pessoa que se colocou na condição de coitada da vida, e todo mundo tem a obrigação, entre aspas, de ajudá-la. No caso, essa pessoa ela não é a vítima da vida, ela é a abusadora. Então veja que a gente tem aí, ela é a exploradora. Então ela de alguma maneira ela se incapacita para que ela seja assistida. É difícil a gente querer ver isso. Você que está nessa condição de pobre coitada da vida, que todo mundo tem que dar tudo para você, você é a exploradora. É dificílimo a gente assumir, né? Isso, a gente querer ver, a gente querer enxergar. Imagina, você já conseguiu enredar todo mundo da sua família, da sua proximidade relacional, para fazer o que você precisa, para te atender, para atender tuas necessidades. Como assim? Você não é explorador, você... Não, é porque eu não consigo, é porque tudo deu errado, é porque eu preciso, é porque todas as justificativas. Mas nesse caso você é exploradora. Tanto é que, com certeza absoluta, você que está nessa condição, você se sente horrível. Você se sente incapaz, você se sente incompetente. Só que tudo isso não é verdade. Quer dizer, é verdade que você sente, mas não é verdade que você seja. Então, você está explorando as pessoas que estão na sua volta. E veja que é uma sutileza grande aqui nas relações nesse sentido, né? Então, essas quatro formas que eu coloquei aqui, elas são reais, elas estão acontecendo aí em milhões de casos, e aí, claro, também a maioria não sai dessa roda viva, até que a vítima não aguente mais, ou as vítimas, né, não aguenta mais, e toma uma atitude, e aí dá muito problema nos relacionamentos. É realmente difícil a gente assumir esse lugar, quem tá no papel de abusador aqui, porque é tudo dentro dessa confusão relacional que a gente vive. E dentro dessa compreensão sobre o abuso financeiro, tenho aqui duas autoras que escreveram sobre isso, destacando a importância de reconhecer os sinais do abuso financeiro e as consequências para a saúde emocional e financeira. E eu adiciono saúde relacional. Porque nós somos relacionais antes de qualquer coisa. Se a gente quer ter saúde nos relacionamentos, ou relacionamentos saudáveis, ou relacionamentos não tóxicos, nós precisamos aprender a dizer não e a colocar limites. E aqui vem um grande ponto de aprendizagem para nós, né? E aí, colocando limite, aprendendo a dizer não, preservando você, preservando a sua saúde emocional, você está construindo uma relação mais saudável. As autoras que eu quero me referir aqui é a Patricia Evans. Escreveu o livro The Verbally Abusive Relationships, né? o abuso verbal nos relacionamentos. E Leslie Vernick, que escreveu The Emotionally Destructive Relationship, tudo em inglês mesmo, que é o relacionamento emocionalmente destrutivo. E nessas duas obras elas destacaram essa questão da importância de reconhecer os sinais do abuso financeiro. Então, uma relação que é emocionalmente destrutiva é a mesma coisa de dizer que ela é tóxica, porque tóxico, veneno mata e por aí vai. Então, compreender o abuso financeiro é o primeiro passo aqui para a gente tomar consciência, tomar decisões, começar a agir, começar a buscar apoio, começar nosso movimento. O segundo é pensar que nós temos uma das estratégias mais fundamentais para a gente se libertar do abuso é buscar o conhecimento e desenvolver habilidades financeiras. Porque a gente não quer, a gente tem preguiça.
a gente não administrar a vida dá trabalho, a gente não quer ter trabalho. Por isso que a maioria das pessoas, como dizem, estão empurrando a vida com a barriga. Ah, vamos empurrando com a barriga. Ah, só por sexta-feira, sextou. Ou deixa a vida me levar. Vocês sempre não, né? Mas eu já falei isso algumas vezes e vai aparecer de vez em quando, porque assim, olha, deixar a vida te levar só dá certo no pagode. Na vida real não funciona. Então, aqui nesse contexto de buscar conhecimento, é saber pelo menos o mínimo para você gerir as suas finanças. E segundo, desenvolver pelo menos as mínimas habilidades financeiras. Você não precisa ser PhD em finanças para gerir o seu dinheiro, né? Então, isso inclui sim aprender e gerenciar o seu orçamento mensal, anual, gerir sua própria conta bancária no seu nome, né? Entender os direitos legais que você tem em relação às suas próprias finanças. E não transferir esses direitos ou obrigação de gestão para outra pessoa, a menos que você seja incapaz. Mas aí, se você é incapaz, você nem está ouvindo. Você nem está ouvindo esse áudio aqui. Então, assim, provavelmente, né? Então, coisas que são simples, mas que não são fáceis. E também eu vou falar exaustivamente ao longo da vida que se a gente for esperar ficar fácil para a gente fazer, a gente nunca vai fazer, porque nada na vida é fácil. Essa história de que tudo é muito facinho é uma balela, é uma enganação. Aí, mais uma dica aí, se vocês quiserem ler, tem um livro maravilhoso em português, que é A Transformação Total do Seu Dinheiro. Ele é didático, é um plano eficaz para você, segundo promete aí o autor Dave Ramsey, estratégias práticas, um plano eficaz para você alcançar o bem-estar financeiro. Não é maravilhoso pensar no nosso bem-estar financeiro, ter uma vida financeira saudável? Independência financeira? Todas as mulheres que eu conheço, todas, sem nenhuma exceção, todas, de alguma maneira, expressaram o desejo de serem independentes. E aí, todo o movimento das mulheres ao longo da história é para ser independente. Mas elas estão lutando por uma independência que elas dizem que é financeira. Mas o que está por trás dessa dependência que aparece nas finanças é a dependência emocional. Por que uma mulher se permite abusar anos a fio por um homem um abuso financeiro? Se deixa explorar. Por quê? Por causa da dependência emocional. Então, o que está por trás do abuso, da exploração financeira, é a dependência emocional. E para sair disso, você vai precisar investir esforços em você mesma. No processo de autorregulação das suas emoções, se conhecer, entender suas necessidades emocionais que não foram atendidas na infância e que você, de alguma maneira, está se iludindo que vai ser atendida nessa relação, ou que talvez tenha alguma atendida na relação, mas que aí tem distorção. E quando tem abuso, já não é uma relação saudável, já é preciso tomar providências. E aí, você talvez não precise sair da relação. Você pode mudar a relação, se for o caso, né? Mudar a relação. Então, outro ponto muito importante quando se fala de abuso financeiro, e aí eu já falei, mas eu vou fortalecer mais esse aspecto aqui, é a questão de estabelecer os limites e as fronteiras em relação ao seu dinheiro. E só você pode fazer isso. Ao seu dinheiro, às suas finanças, né? Só você pode fazer isso. Então, estabelecer esses limites pode envolver você comunicar de forma clara as suas necessidades e expectativas ao seu parceiro que está sendo abusivo, a pessoa da sua vida que está sendo abusiva com você. E aí, fundamentalmente, se você não sabe como fazer isso, se você acha que não consegue fazer isso, se você não tem conhecimento e recursos emocionais suficientes para fazer isso, buscar ajuda, buscar apoio profissional, criar um plano de segurança financeira. Sabe o famoso plano B? Crie um plano.
Um plano que te respalde. Muitas mulheres se permitem vários outros tipos de abuso porque acham que não podem viver sem o dinheiro do seu companheiro, do seu parceiro. Muitas mulheres se permitem, eu vou falar isso de novo, vários outros tipos de abuso por causa dessa famosa dependência financeira, mas na verdade não é financeira a dependência. Ela é, antes de ser financeira, ela é emocional. Um senso de incapacidade toma conta dessa mulher. E aí você vai precisar estabelecer, né? Estabelecer e manter esses limites saudáveis, né, com esses relacionamentos abusivos. Seja você a pessoa que está fazendo essa exploração e talvez você não tivesse toda essa consciência ou não tenha sido intencional, etc e tal. Ou seja, você a vítima que está sofrendo isso. Então, é importante você tomar consciência, tomar uma decisão, estabelecer e manter limites saudáveis. E aí sim, tomar a sua vida financeira de volta, né? Tomar as rédeas, tomar a responsabilidade para si sobre as próprias finanças. Porque aí ninguém consegue ou precisa enfrentar o abuso financeiro sozinho. O apoio de uma pessoa da sua confiança, que pode ser amigo, ou buscar o apoio profissional, e buscar apoio profissional, eu acho extremamente fundamental. Um conselheiro financeiro, um advogado, no caso de abuso e violência, no caso, enfim, os casos que se fizerem necessários, né? E esses recursos de apoio é extremamente necessário e importante para você sair desse lugar, né, de vítima de abuso financeiro. Existem alguns órgãos que oferecem linhas diretas de apoio, centros de crise e organização de defesa dos direitos das mulheres. E aí eles oferecem suporte emocional, informações práticas, orientação jurídica para as pessoas que são vítimas de abuso financeiro. Você pode buscar apoio se você quiser. Essa decisão é sua. Só você pode sair desse lugar em que você mesma se colocou, ou que a gente não faz isso de propósito, a gente não se coloca nessas situações de propósito. Mas para sair a gente vai ter que fazer isso de propósito. Então a gente às vezes quando vê já está enredado nessas relações tóxicas, nessas relações de exploração, mas aí quando a gente percebe é preciso que a gente tome a decisão de sair. E ao implementar essas estratégias, buscando apoio adequado, você que é vítima de abuso financeiro pode começar a reconstruir sua vida, recuperar o controle sobre as suas finanças e sim, reconstruir o seu bem-estar emocional. Sair desse lugar do abuso, da dor, da humilhação, da coerção, da manipulação. A humilhação é uma das coisas mais fortes nesse sentido. Envolve várias questões ali. Então é bem importante lembrar que a sua jornada de recuperação, ela vai ser desafiadora. E junto com isso, ela vai estar cheia de esperança, de recursos disponíveis para que você se liberte do ciclo do abuso e viva uma vida mais saudável e com mais autonomia. Esse é o objetivo de tudo que a gente está fazendo aqui junto. Algumas estratégias práticas que eu quero reforçar para você buscar, para você fazer por você mesmo, é criar um plano financeiro individualizado, né? Que inclua suas metas de curto, de médio e longo prazo, que te traga a questão da segurança financeira, que alimente o seu senso de independência, porque a independência, ela caminha junto com a autonomia. E uma pessoa autônoma, ela não é dependente de ninguém. Ela constrói a sua caminhada. Ela gere a sua própria vida, que é uma responsabilidade de todos nós, né? E aí o segundo ponto que eu quero reforçar é a questão de estabelecer uma rede de apoio. Você não está sozinha nesse lugar, tem milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo do mesmo problema que você. Onde será que estão essas pessoas? Como é que a gente faz para saber onde elas estão, né? Como é que a gente pode compartilhar recursos, informações, experiências semelhantes, apoio mútuo? E aí a orientação profissional também vai entrar nesse conjunto de estratégias para você entender seus direitos, suas opções, seu resgate psicoemocional.
e você no dia a dia vai praticando o que nós chamamos de autocuidado para manter o que você começou. Então, para promover também o seu bem-estar físico, emocional, espiritual, tudo isso está envolvido no processo. E essas estratégias práticas, elas são muito importantes para você se libertar desse ciclo do abuso e construir essa vida mais saudável, mais independente, mais alegre, mais autônoma. É isso que nós estamos aqui para fazer juntos. Porque quando se trata de abuso financeiro, a gente está fora.